A informação que nós temos, que foi amplamente divulgada, era que o regulamento já está pronto há bastante tempo, mas que ele ainda não havia sido divulgado porque aguardava-se a sanção da lei oriunda do PL 108, porque a lei oriunda do PL 108 faz alterações à lei complementar 214. Então não faria muito sentido a gente ter um regulamento que depois que a lei fosse sancionada precisasse ser alterado. Então a administração tributária optou por só trazer o regulamento após a sanção da segunda lei complementar. Ou seja, nada impede que esse regulamento seja finalizado nas próximas semanas e seja publicado já em janeiro. Se for em janeiro, nós teremos que contar o prazo aqui. Se for em fevereiro, nós temos que fazer uma nova contagem. Mas prestem atenção, que contagem é essa, professor? O que é que eu preciso me atentar com relação a esse prazo? Porque ele diz o seguinte, ó, até o primeiro dia do quarto mês subsequente, não haverá aplicação de penalidades pela falta de registro dos campos de IBS e da CBS nos documentos fiscais. Prestem atenção. Até o primeiro dia do quarto mês subsequente, não haverá a aplicação de nenhuma penalidade caso o contribuinte não destaque IBS e CBS nos seus documentos fiscais. Ora, quando que é esse cálculo? Se o regulamento for publicado agora em janeiro, nós vamos contar fevereiro, março, abril. A partir de 1º de maio, se você não preencher os campos de IBS e CBS nos documentos fiscais, estará sujeito à aplicação de penalidades. Agora, se o regulamento for publicado em fevereiro, aí nós vamos contar março, abril, maio, portanto, a partir de 1º de junho, se você não fizer o destaque, se o contribuinte não fizer o destaque de IBS e CBS nos documentos fiscais, ele estará sujeito a penalidades. No inciso 2º desse artigo, ele ainda fala o seguinte, ó, será considerado atendido o requisito para a dispensa do recolhimento do IBS e da CBS, previsto no artigo 348, parágrafo 1º da Lei Complementar 214 de 2025. Além de não estar sujeito a penalidades, eu não tenho que fazer o recolhimento de IBS e CBS até o primeiro dia do quarto mês subsequente ao da publicação do regulamento. Óbvio, se você estiver emitindo suas notas fiscais eletrônicas corretamente durante o ano de 2026, se você fizer os eventos dos documentos fiscais eletrônicos corretamente no ano de 2026 e dessa forma cumprir com as obrigações acessórias, você não fará o recolhimento em momento nenhum, tá? E aqui eu já aproveito para responder uma dúvida que me mandam com muita frequência que talvez pode ser a dúvida de vocês. Professor, os eventos que estão previstos na nota técnica, como evento de bens de uso e consumo pessoal, bens do ativo imobilizado, crédito presumido, os eventos dos documentos fiscais eletrônicos, eles são obrigatórios no ano de 2026? Sim, são obrigatórios. Só que eles seguem a mesma disposição desse ato conjunto, tá? Só serão exigidos a partir do primeiro dia do quarto mês subsequente à publicação dos regulamentos. Vale destacar, tá, pessoal? Só para vocês verem como as coisas elas acabam sendo construídas meio que na correria, até nas carreiras, como a gente diz aqui no Ceará. O ato conjunto, tá? O ato conjunto, ele faz aqui, ó, uma menção aos parágrafos 1º e 2º do artigo 1º. Parágrafos 1º e 2º do artigo 1º. Só que se você vier no artigo 1º, ele nem tem parágrafo. Ele nem tem parágrafo. Mas é óbvio, tá, pessoal, que dá pra gente perdoar esse errinho de redação, porque ele está se referindo ao artigo 2º, tá? Os parágrafos 1º e parágrafo 2º do artigo 2º, tá? Como que nós vamos... O Epitácio está perguntando, como é que eu vou informar esses eventos? Esses eventos, eles vão ser informados alterando o documento de origem, assim como você já faz hoje uma carta de correção, assim como você já faz hoje uma manifestação do destinatário, um cancelamento, por meio de eventos, tá? Por meio de eventos dos documentos fiscais.
Então, pessoal, nós temos que ter muita atenção a essa parte que eu acabei de explicar para vocês, que é quando será exigido o destaque de IBS e CBS nos documentos fiscais, tá? Esse é um primeiro ponto que eu queria trazer para vocês, tá? O ato conjunto de 2025. Nós temos também, pessoal, a questão da emissão dos documentos fiscais eletrônicos, né? Modelo 55 e modelo 65, nota fiscal eletrônica e nota fiscal de consumidor eletrônico, desde 2025, que já estava sendo ali analisado. Deixa eu só achar aqui o monitoramento dos municípios. Onde nós temos, esse mesmo, onde nós temos o monitoramento dos municípios com relação à adesão da nota fiscal de serviço eletrônica, tá? Então, assim, desde 2025, que os contribuintes que emitem nota fiscal eletrônica e nota fiscal de consumidor eletrônica já estavam fazendo homologações, fazendo testes, preenchendo os campos de IBS e CBS nos documentos. Já era possível, inclusive, você visualizar o arquivo XML até mesmo lá dentro da calculadora da reforma tributária, isso era possível de ser feito. Agora, o que é que acontece? Nosso grande problema em relação aos documentos fiscais eletrônicos acabou sendo as notas fiscais de serviço eletrônica. Por que a nota fiscal de serviço ela seria um desafio, pessoal? Isso também já era previsto, tá? Porque o modelo 55 e o modelo 65 são modelos que nós já conhecemos há muito tempo. As empresas já emitem nota fiscal eletrônica e nota fiscal de consumidor eletrônica há bastante tempo. A nota fiscal eletrônica ela é de 2005, pessoal. A nota fiscal eletrônica ela é de antes do SPED. Eu até brinco, né, que a criança nasceu e só 2 anos depois a sua certidão de nascimento, porque a nota fiscal eletrônica é de 2005, mas o SPED é só de 2007, com o decreto 6.022. Então, só 2 anos depois, em 2007, que nós tivemos o advento do projeto SPED. Então, a adesão a um layout nacional de nota fiscal eletrônica, de nota fiscal de consumidor eletrônica, mesmo com todos os desafios que foram travados aí durante a homologação, ele, sem dúvida, seria mais tranquilo. Apesar das múltiplas operações, das dificuldades que tem em relação ao preenchimento correto de CICLES, né, classificação tributária, de CST, a gente já imaginava que nota fiscal eletrônica seria menos difícil. Agora, a nota fiscal de serviço seria um desafio. Por quê? Porque o disciplinamento a respeito da emissão de notas fiscais de serviço, mesmo que eletrônicas, ficava a cargo dos municípios. Inclusive, os municípios possuem emissores próprios, não necessariamente utilizavam um modelo nacional, um layout que fosse aderente ao padrão nacional. Então, de fato, nós teríamos esse grande desafio. E a lei complementar 214, mais uma vez voltando nela, no seu artigo 62, ele colocou aqui o seguinte, ó, no parágrafo 1º do artigo 62. Primeiro, eu vou só ler o caput aqui antes de ir para o parágrafo 1º, tá? O artigo 62 começa dizendo o seguinte, ó: ficam a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios obrigados. Aí ele traz uma série de obrigações. No parágrafo 1º, ele diz o seguinte, ó: para fins do disposto no caput desse artigo, os municípios e o Distrito Federal ficam obrigados, a partir de 1º de janeiro de 2026, a uma das duas situações que eu vou dizer agora. A primeira, autorizar seus contribuintes a emitir a nota fiscal de serviço eletrônica de padrão nacional no ambiente nacional, ou, na hipótese de possuir um emissor próprio, compartilhar os documentos fiscais eletrônicos gerados conforme layout padronizado. Então, os municípios, eles tinham duas opções. Ou eles faziam a adesão ao emissor nacional da nota de serviço e direcionavam todos os contribuintes para emitir dentro do emissor nacional, ou eles adaptavam o seu sistema para poder transmitir as informações via integração para o banco de dados nacional. Então, nós temos, ó, contribuintes que optaram, que sim, fizeram adesão ao ambiente nacional, ao emissor nacional. Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Manaus, Curitiba, Recife, Porto Alegre, São Luís e dentre muitos outros. Municípios que não fizeram a adesão, nós temos São Paulo, Brasília, Fortaleza,